Oi, gente! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, filme do Steven Spielberg lançado em 1981. Há vários meses atrás, né, gente, eu lancei uns vídeos aqui no canal que eu acabei revendo, assim, recentemente, e eu gostei bastante deles, né, que foram vídeos, assim, de maratona, né, eu fiz um de maratona da franquia Toy Story, que eu assisti os 4 filmes, e também eu fiz um, né, de maratona de Os Incríveis, né, que eu vi os 2 filmes, e basicamente era um vídeo, assim, que eu fazia meio que, quase um vlog, assim, em casa, né, que eu parava em casa, me gravava, ligando televisão, tudo mais, e indo assistir os filmes em casa, de boas, né, filmes antigos. E depois que eu terminava de ver o filme, eu falava com vocês, né? Conversava, assim, sobre o que eu achei do filme e tudo mais. No caso, Toy Story, Os Incríveis e também agora Indiana Jones, né? São filmes que eu já vi quando era criança, vi várias vezes. Então, não vou estar vendo pela primeira vez, né? Não é necessariamente, assim, primeiras impressões. Mas é meio, assim, que uma forma de voltar a ver essas histórias, né? Relembrar essas histórias depois de muito tempo, né? Muitos anos que eu não assisto Indiana Jones. E nesse ano agora, né, de 2023, a gente vai ter o lançamento do 5º filme da franquia Indiana Jones. Então, por causa disso, né, eu decidi fazer uma maratona da franquia Indiana Jones, né? Mas diferente dos vídeos que eu fiz de Toy Story e também que eu fiz dos Incríveis, eu não vou aqui fazer um único vídeo, né, falando sobre todos os filmes do Indiana Jones. Eu vou fazer um vídeo para cada filme, mas vão ser vídeos, assim, num formato que é mais legal, mais dinâmico, que simplesmente eu ligo aqui a câmera, né? Começo a ver o filme e assim que o filme terminar, eu converso aqui com vocês sobre ele, né? Falando minhas impressões, né? Como foi a experiência de rever o filme, o que eu gosto do filme, o que eu não gosto do filme, enfim. Vou meio que opinando, né? O que eu acho sobre o filme e relembrando um pouco, né? Da história, dos elementos principais e enfim. Esse é uma série de vídeos que eu pretendo fazer bastante esse ano agora, 2023, né? Rever vários filmes, ver várias sagas e eu espero que vocês curtam bastante esse tipo de vídeo, né? É um vídeo que é legal pra mim porque ele é um pouco mais fácil de fazer, né? É uma coisa assim que dá pra fazer mais tranquilamente, eu não preciso correr, a edição também não vai ser tão complicada, né? Porque vai ser só eu falando aqui, né? Vendo o filme, enfim. E também que eu não vou precisar escrever um roteiro específico pra saber o que eu vou falar sobre o filme, sabe? Eu só vou depois ligar aqui a câmera e conversar com vocês sobre o filme, né? Então vai ser uma coisa assim mais intimista, mais pessoal entre a gente, né? Pra gente conversar sobre esses filmes. Eu achei que foi um formato de vídeo que ficou bastante divertido quando eu fiz isso, né? Com Toy Story e Os Incríveis. Eu acho que também vai ficar divertido agora, né? Com Indiana Jones e também com outras franquias. Então, né, gente, já coloquei ali a televisão, né, do meu quarto. Já tá aqui preparada com todos os filmes, né, do Indiana Jones, que a gente tá aqui com a coleção toda completa na Netflix, né? Acontece que eu decidi começar esse tipo de vídeo, né, de maratona, enfim, esse ano com a franquia Indiana Jones, porque esses filmes, eles em breve vão ser retirados da Netflix aqui no Canadá, né? Então eu preferi logo começar por eles, né, porque depois ia ficar mais difícil de conseguir assistir os filmes. Eu vou ver, né, aqui no sofá ou na poltrona, não decidi ainda. Mas basicamente é aqui que vocês me veem gravando vídeo, né? Meu novo cenário aqui, desde que eu me mudei pra essa casa. E é isso, né, gente? Sem mais enrolação, vamos lá assistir o filme, que eu tenho muita saudade, né, de Indiana Jones. E depois eu comento com vocês, né, o que foi que eu achei de rever esse filme, depois de tantos anos. Gente, o filme acabou agora. E assim, foi uma experiência muito legal rever esse filme, né? Porque fazia realmente, assim, muitos anos desde a última vez que eu vi. Eu lembro, assim, que a primeira vez que eu vi, faz muito tempo, assim, eu era criança ainda, né? Eu acho que eu já comentei aqui no canal, que quando eu era criança, várias vezes a minha mãe me mostrava filmes que ela gostava quando ela era criança e adolescente, né? Porque eu adorava muito filme, então minha mãe várias vezes mostrava o que ela via lá, né? Década de 70, 80. E às vezes coisas mais antigas que às vezes ela via na televisão reprisando, né? Tipo o Mágico de Oz, que era de 1939, mas passava na televisão, ela via, então ela me mostrou também, né? Ela mostrou a trilogia De Volta para o Futuro, né? Ela também foi me mostrar Star Wars, né? Que também lançou quando ela era adolescente, ali criança. E também me mostrou, né, Indiana Jones, né? Então eu lembro de ter assistido quando eu era criança e eu adorava, especialmente esse primeiro filme, né? Eu lembro que o primeiro e o segundo era meu favorito. Normalmente eu ficava sempre em dúvida entre eles, né? Qual eu gostava mais, o primeiro ou o segundo. O terceiro e o quarto eu já assisti, mas eu confesso pra vocês que eu não lembro muito, né? Esse primeiro aqui eu ainda lembrava mais um pouquinho da história, assim, dos acontecimentos. Mas eu não lembrava exatamente, assim, como era a sensação de assistir, né? Então achei que foi super legal ter feito essa revisão do filme, né? Ter visto o filme novamente. Eu acho que Indiana Jones, assim, ele tem aquela vibe bem clássica, né? De fantasia e aventura, né? Não tanto fantasia, mas aventura mesmo, né? Apesar de ter um ou outro aspecto fantasioso, o foco é mais na aventura mesmo, naquela jornada de descoberta, né? E de obstáculos e coisas que você tem que passar, enfrentar, né? Pra encontrar um tesouro, encontrar um objeto, um artefato. E eu acho, né, gente, que esse filme ele já começa perfeitamente com aquela cena inicial, gente. A cena inicial desse filme aqui
ela é maravilhosa. É tipo assim, é uma cena que ela funcionaria sozinha, mesmo se não tivesse o resto do filme, sabe? Ela poderia ser um curta-metragem. E eu acho muito legal quando filmes têm um início, né, que é uma abertura, assim, que é tão incrível que ela funcionaria sozinha, mesmo se não tivesse o resto do filme, né? Um exemplo de filme que tem uma vibe assim também é Pânico, né? Tudo bem que é outro gênero, né? Filme de terror, talvez não tenha tanto a ver aqui com Indiana Jones, mas como eu gosto de terror também, eu vou trazer aqui essa comparação, né? Que o primeiro filme de Pânico, a gente tem toda uma cena, toda uma sequência, assim, que o Pânico tá perseguindo uma menina, né? O Ghostface, que é o assassino, tá perseguindo uma menina que tá em casa, ele liga pra ela no telefone, passa assim uns 10, 15 minutos a abertura. E aí até ela morrer, enfim. E aí depois disso é que o filme começa. Mas aquela abertura, ela já é tão boa que ela já funcionaria sozinha. Se fosse um curta-metragem, já seria um curta-metragem, assim, incrível, sem nem precisar de ter o resto do filme. E eu acho que Indiana Jones segue essa pegada, porque aqui no início a gente vai ver o Indiana Jones, né, ele tá caçando ali um tesouro, alguma coisa, né, e basicamente é o início que vai estabelecer pra gente a personalidade dele, né, o trabalho dele ali enquanto arqueólogo, aventureiro, além de estabelecer também, né, algumas relações ali que ele tem com algumas pessoas, como por exemplo aquele rival dele, né, que tá sempre ali competindo com o Indiana Jones. Eu confesso que eu acabei esquecendo o nome desse rival, mas ele vai aparecer durante todo o filme, né? A gente vê que várias vezes quando o Indiana, ele tá lá, né, achando um tesouro, que ele pensa que ele conseguiu, que ele descobriu uma coisa, aí o cara vai lá e acaba roubando a descoberta dele, roubando aquilo que ele encontrou. Então, eu achei muito legal, né, que essa relação ela já é estabelecida no início e depois vai continuando durante o filme. Além também, né, de aqui já ser estabelecido, né, que o Indiana Jones, ele é uma pessoa que ele é muito, assim, ele é um cara muito destemido, né, que ele acaba enfrentando vários obstáculos, né, ele é bastante inteligente, ele tem muito, assim, uma visão muito racional de tudo que ele tá fazendo. Ele tá sempre pensando, né, sempre raciocinando e analisando tudo ao seu redor para conseguir fugir dos obstáculos antes mesmo, né, dos obstáculos aparecerem. Mas a gente acaba vendo, né, que existe uma coisa em específica que ele tem medo, né, que acaba ele não conseguindo pensar tão racionalmente assim, que é a questão das cobras, né? A gente vê que ele tem medo de cobra. Isso já é estabelecido aqui no início. E é legal que isso também vai ter meio que um motivo para ter sido estabelecido no início, quando a gente vai vendo, né, no decorrer do filme, que a gente vai ver, acho que mais entre o segundo e terceiro ato, né, tem uma situação ali, tem um momento que ele acaba tendo que lidar com cobras, né, que ele tá num lugar que tá cheio de cobra no chão, e aí é muito legal, né, que o medo dele já tinha sido estabelecido lá no início, né, então acho que é uma abertura que é ótima, né, ela super funcionaria se fosse uma obra separada, né, se fosse um curta-metragem, mas também, né, fazendo parte desse filme, ela também é ótima porque já vai estabelecendo vários elementos, né, que vão ser relevantes no decorrer da história, né, e depois disso a gente vai acompanhar, né, o Indiana Jones longe daquele mundo ali de aventura, né, de floresta e descobrir tesouros, né, que é ele trabalhando como professor. Eu achei isso muito legal, gente, eu lembrava que ele era professor, mas revendo agora, eu meio que senti mais o impacto disso, né, dele ter meio que essa quase dupla identidade, né, acabou me lembrando uma coisa meio Superman, meio super-herói, sabe, meio tipo o Indiana Jones enquanto professor é como se fosse tipo o Peter Parker, né, ou Clark Kent. E aí quando ele tá numa situação, né, de aventura, que ele vai ser aquele arqueólogo ali que vai descobrir um tesouro, que vai, né, ter que lidar com esses obstáculos, ele acaba meio que virando uma figura mais heróica, né, e mais assim, cheia de adrenalina e tudo mais. Então ele acaba se tornando meio que o Homem-Aranha, né, o Superman. É como se fosse uma dupla identidade realmente, né, e eu achei isso legal, né, era o que eu não lembrava tanto do filme, assim, que era tão bem trabalhado aqui no filme, mas é bastante interessante, né, inclusive toda a forma como ele se porta, né, é completamente diferente o visual dele, né, que ele como professor fica aquele visual todo sério, né, ele com terno e tudo mais, e aí quando ele tá no meio da aventura, ele tem um visual assim mais despojado, né, ele também tem um jeito de falar assim, que ele é mais sem paciência, né, enquanto quando ele tá na universidade, né, que ele é professor e tudo mais, eu não lembro se é uma universidade ou uma escola, mas enfim, né, o canto que ele dá aula, ele acaba tendo, né, um jeito assim mais sério, né, mais elegante, enfim, então eu gostei muito de como tudo isso foi trabalhado nessa dualidade do personagem, dele ter o momento dele, né, enquanto professor e o momento dele enquanto arqueólogo, né, aventureiro. Eu achei que foi muito legal essa separação. E o Harrison Ford, né, gente, ele acaba atuando super bem aqui e trazendo o Indiana Jones pra tela, né, de um jeito muito maravilhoso. Inclusive, eu não lembrava o quanto ele era bonito e sensual nesse papel. Sério. O Harrison Ford, gente, ele tá muito lindo nesse filme. E ele é muito legal. Eu fiquei com crush nele o filme todo, né? Ele, enquanto professor, quando ele tava ali com aquele terno, né? Aquele jeito sério dele, todo elegante. Eu achei ele muito maravilhoso. Foi tipo assim, amor à primeira vista. E aí depois, quando ele tá no meio da aventura também, que ele tá aquele jeito dele assim, mais agressivo, assim, ele meio suado, meio machucado, assim, fazendo aquele carão, às vezes a camisa dele meio aberta, assim, meio rasgada. Eu achei muito sensual o jeito como ele é trabalhado aqui nesse filme. E eu achei isso legal, porque isso é algo que eu não lembrava. Acho que talvez porque eu vi quando eu era criança,
Né? Apesar de que, obviamente, enquanto eu era criança, eu já achava homens bonitos. Mas eu acho que ele, especificamente, ele tem um visual, assim, que talvez eu não apreciasse enquanto eu era criança. E agora, né, com o tempo que se passou, eu acabo apreciando mais a beleza dele, né? Então eu achei que ele tá muito sensual nesse filme, ele tá muito atraente nesse filme. E eu acho interessante, né, que parece que o diretor, né, o Steven Spielberg, que dirige esse filme, ele parece ter noção disso, né? Porque eu acho que a forma como é dirigido alguns momentos do Indiana Jones, sabe? Eles sabem que tem um sex appeal ali do Harrison Ford, e eu achei isso legal, né? Porque muitas vezes a gente vê, né, especialmente quando a gente tá falando de obras da década de 80 e tudo mais, muito assim, uma sexualização da mulher, objetificação da mulher. E existe alguns diretores que acabam fazendo um trabalho legal, né, de trabalhar seus personagens, né, masculinos, femininos, enfim, todo mundo de um jeito que é sensual, atraente e elegante. E eu acho que o Steven Spielberg, ele faz exatamente isso aqui nesse filme, né, porque a Marion, né, vou falar mais dela depois, mas ela também tem aqui a sua beleza, né, sua elegância, o pessoal, você vê que todo mundo ali meio que se atrai por ela, né, que ela também é bonita, mas o Harrison Ford, ele também é visto como bonito, né, ele também tem momentos assim dele sem camisa, que ele tá sensualizando, então eu achei que esse equilíbrio, né, na forma como eles apresentam o corpo feminino e o corpo masculino foi super legal nesse filme. Mas agora vamos falar, né, gente, sobre a Marion, né, que é a amiga não, né, a namoradinha do Indy aqui nesse filme. Eu lembro que vários filmes de Indiana Jones, ele tem uma mulher diferente que fica com ele, uma vibe meio assim, 007, né, que o James Bond também, em todo filme tem uma Bond Girl diferente, né, tem uma moça diferente, uma mulher diferente que tá ali no filme envolvida, que luta com ele, né, às vezes ela pode até ser vilã, enfim, tem toda uma questão. E em Indiana Jones acontece mais ou menos a mesma coisa, né, mas eu lembro que essa Marion, ela acaba sendo a ajudante dele, assim, né, a coadjuvante, não só nesse primeiro filme, mas também lá no quarto, né, que é a da caveira lá, não sei o quê. Não lembro, gente, direito do quarto filme, mas eu lembro que essa personagem retorna, né. E eu lembro que quando eu era criança, eu shippava muito os dois. Ela era a minha garota favorita, né, dos filmes de Indiana Jones, então eu ficava muito feliz que eles voltavam a ficar juntos lá no quarto filme, né, quando eles estavam mais velhos. Mas revendo agora, eu confesso que eu não shippei tanto assim esse casal. Mas eu também não achei que foi ruim, sabe? Eu achei que foi legal, funcionou dentro do filme. Eu achei que tem um momento bem sensual deles, né, gente? Quando eles estão no barco lá, que ele tá todo machucado. E ela começa a beijar ele, né? Que ele diz os locais que não tá doendo, que ela acaba beijando. Ele acaba botando o dedo na boca também, né, dizendo que aqui não dói, e ela beija. Eu achei isso tudo bem sensual, eu gostei da forma como a cena foi filmada, né? Então eu gosto deles juntos, mas também não é assim, não é um casal que eu super shippo. Mas também não é um problema, né? Porque o filme também não tem esse foco em ser o romance, né? Então a relação deles também fica uma coisa assim meio que de segundo, terceiro, quarto plano. Mas a questão, né, gente, sobre essa personagem Marion, que acaba sendo mais interessante, é que ela é uma mulher, assim, né, que ela tem uma personalidade forte, né, que ela luta, que ela não aceita desaforo, sabe, que a pessoa vai falar uma coisa com ela, ela vai e responde com ousadia, né, e eu gostei muito desse jeito da personagem. Eu lembrava que ela era assim, mas revendo, né, e com uma mente assim mais madura e depois ter experienciado mais filmes dessa época, eu acho muito legal a forma como o Steven Spielberg ele trabalha essa personagem, né? E, inclusive, gente, apesar do Steven Spielberg, né, ele ser o diretor, Indiana Jones é uma produção Lucasfilm, né, que é a empresa do George Lucas, que também foi o criador de Star Wars, né? E ele produz esse filme aqui, ele também esteve envolvido na criação da história, né, desse filme aqui do Indiana Jones, então tem um quê de George Lucas, e exatamente por causa disso, eu sinto que a Marion, ela tem algumas semelhanças com a Princesa Leia, né, que Star Wars acabou sendo lançado antes, mas também a Princesa Leia, ela tem essa coisa de ser aquela mulher que responde, que luta, né, e eu acho que é muito legal, né, que o George Lucas e o Steven Spielberg, eles estivessem, né, na década de 80, criando essas personagens femininas que eram tão interessantes, né, o James Cameron também, né, com a Sarah Connor, né, com a Ellen Ripley, né, junto com o Ridley Scott, né, o Ridley Scott dirigiu o primeiro filme de Alien, o James Cameron dirigiu o segundo, né, então eles também foram criando ali a Ellen Ripley, então é legal que naquela época a gente já tinha algumas mulheres fortes, né, aparecendo no cinema, né, em blockbuster, filme de aventura, de fantasia, de ficção científica. Eu acho isso muito legal, né, são personagens assim muito icônicas e muito maravilhosas. É claro também que a gente não vai dizer que tudo é absolutamente perfeito. Tem algumas coisas assim que envelheceram meio mal aqui nesse filme de Indiana Jones, né? Existem alguns estereótipos assim culturais, né, quando eles vão pra o Cairo, né, onde eles estão. Então tem umas coisas ali sobre o povo daquele local que é meio estereotipada. E também tem uma coisa meio estranha, né, que eles falam aqui que a Marion, ela diz, né, que ela começou a namorar com Indiana Jones, né, no passado, quando ela era, tipo, uma criança. Ela usa esse termo, né, pelo menos em inglês. Ela fala, I was a kid, né, children, alguma coisa assim. Então eu achei meio estranho. Tipo, quer dizer, do nada, assim, eles jogam. Nosso relacionamento começou com uma pedofiliazinha, tipo, do nada. Então, assim, a gente não sabe, eles não especificam exatamente qual era essa diferença de idade, mas ela fala que ela era muito mais nova que ele, né, e que isso acabou criando um atrito ali entre ele e o pai dela, né, que antes era um mentor do Indiana Jones, enfim. Então acaba sendo uma relação ali meio estranha,
Mas considerando a época, né, gente, que esse filme é de 1981, eu acho que o saldo final acaba sendo positivo, né? Por mais que tenha algumas coisas que envelheceram mal, no geral eu acho que é um filme que ainda funciona super bem e a Marion ainda é, né, uma personagem feminina que é muito legal, né? E que eu acho que faz sentido ela ser tão adorada por várias pessoas, né? E ter voltado depois pra aparecer no quarto filme, né? Porque é uma personagem que realmente ela marcou aquela geração. E falando, né, gente, sobre essa geração, nessa década, né, que é a década de 80, eu acho muito legal que muito do que a gente hoje em dia enxerga como blockbuster, basicamente, assim, foi criado e foi estabelecido ali na década de 80, né, com os filmes que estavam sendo feitos ali de aventura, fantasia, né, que sempre tem aquela coisa dos efeitos especiais, efeitos práticos, né, e sempre com grandes cenas, assim, de ação, ou de coisas loucas acontecendo na tela, né, que o pessoal tentava fazer, sempre evoluindo os efeitos. E eu achei que é muito legal aqui, né, gente, que esse filme ele tem toda uma questão de efeitos práticos que são muito legais, sabe? Aqui tem muita cena de ação, várias cenas de ação incríveis, né? E que, inclusive, elas continuam funcionando perfeitamente bem nos dias de hoje, né? Você não sente que essas cenas envelheceram. E eu acho que muito disso se dá exatamente pela questão dos efeitos práticos, né? Porque nessa época a gente não tinha ainda uso de CGI, né? Então a maioria das coisas que a gente vê aqui no filme foram feitas de verdade, né? Eu acho isso legal, porque toda vez que tem uma explosão, que tem alguma coisa quebrando, né? Que alguém tá batendo no outro, você sente o impacto da cena, né? Porque não é aquela coisa simplesmente só computadorizada. É claro também, assim, que eu não sou uma pessoa contra CGI, tem vários filmes que eu amo que tem CGI, né, inclusive Avatar, que é um dos assuntos principais aqui do canal que eu mais falo, né, que também tem bastante CGI, mas eu acho que nem todo mundo sabe usar CGI bem, né, eu sinto que às vezes algumas pessoas usam CGI de um jeito que acaba perdendo o impacto daquilo que tá acontecendo em tela, né, e eu acho que esse filme, exatamente por ser de uma época anterior, né, que os efeitos ainda eram práticos, acaba não precisando lidar com isso, né, e todas as cenas de ação parecem muito realistas, eu sinto, assim, como se fosse tudo muito sólido, sabe, tudo que quebra, tudo que derruba, tudo que explode, você sente que a explosão é real, sabe? Você sabe que tudo aquilo tá acontecendo de verdade. E além dos efeitos práticos, eu acho que outra coisa que também acaba ajudando nesse sentimento, assim, de realidade, né, é a questão de que esse filme, ele é meio violento, e que todo ato de violência meio que tem uma consequência, né? Então toda vez que você vai ver uma cena que tem dois personagens lutando e um dá um murro no outro, vai ter sangue, sabe? O nariz vai sangrar, né? Vai escorrer sangue aqui, a boca vai cortar, vai sair sangue, né? E eu achei isso muito legal. Eu sei que hoje em dia é muito difícil a gente ver sangue em filmes, assim, especialmente esses filmes, assim, que é para um público mais jovem, né? Porque Indiana Jones não é um filme, assim, adulto. É claro que adultos podem gostar, mas é um filme, assim, para jovens, né? E é por isso que fez sucesso lá na década de 80, porque eram jovens que assistiam, né? Que eram os grandes fãs. Então era um filme assim que, apesar dele ser para jovem, ele tinha um quê mais violento, que hoje em dia tem se tornado muito incomum, né? As pessoas estão muito assim puritanas, muito, ai, não pode ter violência aqui nesse filme, não sei o quê, porque criança vai ver, adolescente vai ver. Eu vi esse filme quando eu era criança e eu amava, sabe? Eu acho que tem que ter, sim, um pouquinho de sangue, sabe? Um pouquinho de impacto da violência. Até porque se a gente naturalizar uma violência sem consequência, as crianças elas vão crescer achando que violência é legal. Tipo, vamos dar murro em todo mundo, sabe? Enquanto isso, na Indiana Jones, a partir do momento que ele mostra, né? Quando você dá um murro, a pessoa se machuca, a pessoa sangra, sabe? Dói, a pessoa se corta. Acaba que por mais que você esteja mostrando violência, você tem um senso ali de realidade que mostra pra criança que, tipo, violência não é uma brincadeira, sabe? Se você der um burro em alguém, a pessoa vai se machucar. É uma coisa séria, sabe? As batalhas são sérias, sabe? Você leva a sério quando tem dois personagens aqui lutando, um enfrentando o outro. É exatamente pela questão do sangue, dos personagens se machucarem, sabe? Tem vários momentos aqui no filme que você vê que o Indiana Jones, ele tá machucado, ele tá sentindo dor. E eu acho isso muito legal, né? Isso também acaba trazendo esse quê de realidade, né, pra cena. E eu acho isso muito, muito legal. E falando sobre a questão, né, de ser legal, as cenas de ação e tudo mais, eu acho incrível, né, que Indiana Jones continua servindo de referência pra muita coisa que a gente vê até hoje em dia, né? E tem uma cena aqui que a gente tem uma perseguição, né, que tem um caminhão, enfim, ali no meio do deserto. E na hora que eu tava vendo, eu fiquei, meu Deus, é igualzinho a Mulher Maravilha 1984, né, que é o filme da Patty Jenkins, o segundo filme da Mulher Maravilha, que ela queria fazer essa referência, né, a filmes da década de 80, e fica muito óbvio, muito explícito, né, que ela tem essas referências ao filme do Indiana Jones, né? Aquela cena de ação ali é muito parecida, né? A versão de Indiana Jones é melhor. Mas enfim, a versão de Mulher Maravilha 1984 também é legal, né? A inspiração é legal, eu curto aquela cena. Então foi bastante interessante reparar isso, né? Que vários elementos de Indiana Jones você vê que os filmes continuam usando até hoje, né? Inclusive naquela cena inicial que eu falei, que tem aquela coisa, né, de que o Indiana Jones ele vai pegar um tesouro. Tem uma cena muito incrível, né, que ele tira o tesouro que ele quer roubar, né, e aí ele vai e coloca uma coisa com um pezinho no lugar, né, para que o maquinário ali, né, o negócio, ele acaba não percebendo que o tesouro foi retirado, e aí não
acione, né, as armadilhas. Acaba não dando certo, as armadilhas são acionadas, enfim. Mas aquela cena do Indiana Jones, né, ele trocando uma coisa pela outra, é tão icônica que você vê vários filmes copiando, inclusive até tipo, Guardiões da Galáxia, da Marvel, sabe? Tem uma cena assim, né, lá no primeiro filme, quando o Senhor das Estrelas, ele vai pegar aquele círculozinho metálico, né, que dentro tem uma joia do infinito. E isso é uma referência direta a Indiana Jones, né? Então acho muito legal a gente ver vários filmes modernos, né, filmes mais atuais, que continuam referenciando esse filme, né? Só acaba provando o impacto, né, de Indiana Jones, né, os Caçadores da Arca Perdida, dentro da cultura pop. Mas agora, né, gente, eu queria voltar um pouquinho para o que eu tava falando antes, né, sobre a questão do filme. Ele tem um quê, assim, de violência, né, de você ver o sangue, o impacto e tudo mais. Além de ter essa coisa mais pesada, né, outra coisa que também dá um peso aqui pro filme é que, às vezes, ele tem uns elementos, assim, com a vibe de terror. E eu acho isso incrível, gente. E revendo esse filme, eu percebi, nossa, esse filme me influenciou muito enquanto criança, né, para que eu crescesse sendo uma pessoa que era fã de terror. Porque tem vários momentos meio assustadores aqui nesse filme, né. Eu acho que um dos momentos mais assustadores é exatamente o final, né, lá no terceiro ato, que a gente tem um momento, né, que o pessoal ali que tá trabalhando com os nazistas, né, eles vão abrir a arca, e aí tem toda aquela questão de quando eles abrem a arca, né, perdida, que eles estavam ali querendo encontrar, tem como se fosse um poder místico ali, uma coisa que começa a matar eles, assim, destruir eles, né, e eles vão, assim, me derretendo a cara. É uma coisa, assim, extremamente assustadora, grotesca, horrível, e eu lembro que essa era a minha cena favorita do filme quando eu era criança. Eu amava muito, gente, essa cena. E aí, revendo, foi muito legal, ter o impacto novamente daquilo, porque já fazia muito tempo que eu não via essa cena, e realmente ela é incrível, né, porque não só a imagem que você tá vendo na tela é super horrenda, né, daqueles rostos, assim, começando a derreter, mas também a trilha sonora é super eficiente, né, gente. Quem faz a trilha sonora desse filme é o John Williams, que ele faz trilha sonora de diversos filmes, assim, da década de 80. Ele continua trabalhando, também tem filmes recentes com composição dele. Mas ali na década de 70 e 80, gente, ele estava trabalhando em diversos filmes. E é impressionante como todas as trilhas sonoras dele, tipo, todas as trilhas que ele fez são memoráveis. E todo mundo, assim, conhece, todo mundo se lembra. Às vezes você nem viu o filme, mesmo assim você conhece a música que ele fez para alguns filmes, né? O trabalho dele é incrível, que compositor maravilhoso, né? Eu sinto às vezes que algumas composições que ele faz assim mais recentes, né, nos últimos anos, não são tão memoráveis assim, né? Eu sinto que infelizmente trilhas sonoras, né, de modo geral, assim, Hollywood, estão se tornando cada vez mais sem graça, né? E eu acho também que a Marvel teve um pouco de culpa nisso, né? Porque as trilhas sonoras da Marvel são bem ruins. Então eu sinto que o público começou a não levar tão a sério essa questão da trilha sonora, né? Especialmente em filme blockbuster, né? Em filmes assim indies, né? Alternativos, assim, filmes mais independentes, continua tendo um impacto maior de trilha sonora. Mas em grandes filmes assim de aventura, ação, ficção científica, eu tenho achado as trilhas sonoras muito fracas, né? E tanto é que quando tem um filme que tem uma trilha sonora boa, ele acaba se destacando assim como uma coisa fora do comum, né? Mas na década de 80, trilhas sonoras incríveis era meio que a regra. Tipo, todo filme tinha uma trilha sonora maravilhosa. E o John Williams estava trabalhando em diversos desses filmes, né? Entregando várias trilhas incríveis. Então eu queria aqui, né, elogiar o trabalho dele. Aquela cena, gente, é muito maravilhosa. E também falando do final, né, gente? Esse filme aqui termina com a arca sendo enviada para um local, né? Que é cheio de coisas secretas, assim, que você não pode abrir, que ninguém pode ver. Como se fosse um lugar só de coisas proibidas, né? Como se fosse do governo americano que tá pegando tudo aquilo. Então eles pegam a arca e deixam lá, né? O Indiana Jones, ele inclusive fica perguntando, né? Onde é que vocês vão levar isso? Né? Quem é que vai ficar cuidando disso? Esse negócio é perigoso. E aí o filme termina de um jeito, gente, que eu amei, assim, a cena final. Eu não lembrava que a cena final era aquela, né? Eu lembrava, assim, do básico da história, mas não lembrava que era assim que o filme terminava. Eu achei o final super impactante, com aquele lugar, né, cheio de caixas. E aí você vendo, né, sendo colocado ali a caixa que tá com a arca, né? Eu achei isso muito, muito incrível. Inclusive, na hora eu me lembrei, eu acho que esse lugar aparece em Indiana Jones 4, se eu não me engano, né? Porque eu lembro que tem uma cena em Indiana Jones 4 que eles estão meio que no armazém, assim, cheio de caixa. Então eu acho que é exatamente essa ligação que eles vão fazer. E eu já achei isso muito incrível, né, que o filme termina assim. E me deu mais vontade ainda de continuar fazendo essa maratona aqui, né, revendo os filmes de Indiana Jones, né, gente? Então, assim, adorei rever esse filme. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? E em breve eu volto aqui pra falar sobre os outros filmes, né? Que, se eu não me engano, é O Tempo da Perdição. Aí depois tem A Última Cruzada e O Reino da Caveira de Cristal. Acho que é esse o nome, né? E depois, nesse ano, né, 2023, vai ter o 5º filme de Indiana Jones, que eu quero ver no cinema, na pré-estreia. E vai ser incrível, né? Porque eu nunca vi nenhum filme de Indiana Jones no cinema. Vai ser minha primeira vez e eu acho que vai ser muito maravilhoso. Então, se você gosta, né, desse tipo de assunto, não deixe de se inscrever no canal. E é isso, né? Deixo vocês por aqui. Até mais!